Oi, gente! Olha, hoje nós vamos falar sobre os 2 últimos capítulos desse livro maravilhoso e a minha convidada muito querida é a Amanda Marcelino, que gentilmente aceitou o convite de compartilhar com a gente o que Deus tem falado com ela através dessa leitura e especificamente sobre esses 2 capítulos. O que você tem achado, Amanda, dessa aventura com essa autora? Eu tenho amado, assim. Eu acho que esse livro é muito prático. São coisas que, querendo ou não, a gente já tem um pouquinho de conhecimento. A gente sabe que é bom ter disciplina, é bom fazer certas coisas, mas às vezes a gente esquece. Então... No cotidiano a gente percebe aqui, porque se identifica, a gente percebe vários deslizes, Sim. né? Aí parece que você, é o que a gente estava falando, parece que você está ouvindo ela conversar, você está conversando assim como a gente está conversando, e aí você se lembra, nossa, como é bom isso, como é bom fazer isso, como é bom. E esse capítulo, Bebendo Chá, ela começa assim, curtindo e falando desse momento que ela luta para ter, dessa paz, né? Sim. De estar tomando um chá, daí ela começa a comparar com o Senhor, e as coisas boas que Deus fez. Eu achei muito similar ao que a gente vive, porque ela fala que se a gente não parar, se não estipular um tempinho para ter esse tempo de descanso, de contemplação, a gente não vai conseguir. E a gente... Eu, pelo menos, sempre esperava ter um momento em que não ia ter nada pra fazer e aí conseguir ter esse tempo de descanso. É um sonho mesmo, sempre esse tempo, né? A gente até às vezes coloca o devocional nessa condição, né? Tipo, eu quero uma meia hora assim de sossego, né? Sim, um tempo livre na minha agenda, poder sentar com calma. E sim, é bom ter isso, mas a gente às vezes precisa estipular um tempinho ali, mesmo que seja 15 minutos, mas constante. Os nossos dias estão tão corridos, parece que a gente está sendo levados. E a sensação é que a gente faz várias coisas ao longo do dia, chega em casa e não dá tempo pra nada, e você quer fazer várias outras coisas, e no fim a gente não consegue descansar, e o descanso, ele é do Senhor, ele é bíblico, e a gente precisa ter esse tempo, ele é tão importante quanto as outras disciplinas. E às vezes a gente acaba elencando as disciplinas espirituais, não que elas não sejam tão importantes também, mas oração, jejum, leitura bíblica, mas o descanso também é uma disciplina, e a gente precisa dar valor a ele. Então, eu achei incrível. Comecinho ainda, ó, na segunda página do capítulo, né, na página 180. Depois de Deus terminar cada ato criativo, em Gênesis 1, ele declara que sua criação é boa e nos dá liberdade para gozar da sua bondade. Não é por acaso que o salmista nos convida a provarmos e vermos que o Senhor é bom. Não só pensar ou confessar que o Senhor é bom, mas provar. Assim como ela está comparando ali com esse momentinho do chá dela, desse prazer de desfrutar daquele momento mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tipo, a gente lê que o Senhor fala, é bom, mas se parar para pensar ele contemplando a obra das mãos dele, falando, isso é bom. E aí nessa parte que ela fala sobre os sentidos, eu me senti muito contemplada. Porque na biologia a gente vê muito isso. Eu já dei aula para as crianças sobre os 5 sentidos, sobre aguçar isso. Então, pensar nos sentidos e usar eles para contemplar o Senhor, eu nunca tinha parado para pensar, em associar isso. E aí ela fala até de caminhada. E eu falei, nossa, isso foi um ótimo exemplo, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer. Domingo pra mim é sagrado, finzinho do dia, dar uma volta, caminhar, ouvir. E às vezes a gente vive nessa loucura aí dos dias, coloca um fone de ouvido, ouve uma música, corre, mas eu gosto de parar, ouvir o som, os pássaros, do movimento das pessoas. E isso reflete o Senhor, né? É bom a gente olhar a criação, ela proclama a glória de Deus, né? O salmista fala isso. Então, eu acho que esse livro realmente veio pra confirmar essas coisas no meu coração, me lembrar desse lugar de descanso, que é um lugar bom, é um lugar de deleite no Senhor. Então, pensar em não apenas contemplar o Senhor de uma forma racional, porque às vezes a gente faz isso, né? Ler um livro, ler a Bíblia. Sim, alimentando, você fala assim, não apenas alimentando o conhecimento intelectual, mas é colocar todos os sentidos nessa contemplação. É sentir um aroma, é ver a vida, né? Porque a gente fala, eu também sou apaixonada por ver a natureza, e você também. Mas é a natureza de todas as formas. Ver a criança brincando, né? Ou um animal ali, às vezes até se divertindo, né? Os animais eles são muito engraçadinhos também. Sentir o vento no rosto, né? E a natureza com suas cores e suas formas. Tudo isso contempla o Senhor. É muito o que ela fala, que é um exercício, porque não é algo... Hoje, pra nós, não é mais algo natural. Às vezes a gente vai ter que... Ela fala, eu acho que um pouquinho mais adiante, que é um esforço que às vezes a gente vai ter que fazer. E eu percebo, assim, que a gente vai
levando a vida tão em um ritmo acelerado que a gente não consegue parar pra contemplar essas coisas. Então, todo tempinho que a gente tem livre, ou a gente tá no celular, ou tá tentando resolver alguma coisa. Então, eu tenho tentado fazer um pouco disso, mas é difícil. Esse exercício de parar e contemplar. Às vezes no trânsito, a gente para no semáforo vermelho, já pega o celular ali pra dar uma mensagem. E a gente não para pra sentir o vento, olhar o que tá acontecendo ao redor, observar um pôr do sol. Então, eu acho que é um exercício de parar e falar, não, agora eu quero ficar hipotético. Assim, mas começar a apreciar essas coisas. O decorrer do livro, né, ela fala muito sobre esses pequenos momentos mesmo de deleite no Senhor. E em algum momento ali ela fala, se não é com as palavras que eu vou falar, é no sentido que eu vou falar, né? Se cada vez que a gente pega o celular, a gente, ao invés de fazer isso, a gente pensar nas coisas do Senhor, pensar na grandeza do Senhor, então a gente vai ter vários momentos no dia. E o celular, apesar dele ser uma ferramenta e tanto, né, do nosso trabalho hoje, de todos, eu acho que o meu trabalho exige bastante essa questão. Mas, porque o meu trabalho lida muito com a imagem, né? É mostrar para vender. Se você não mostrar, você não vai vender. É muito visual. Mas todas as profissões estão com essa obrigação hoje em dia, né? Todas. Então, apesar de ele ser uma ferramenta de trabalho, ele acaba nos instigando a perder o nosso precioso tempo ali na distração. Se a gente colocar essa condição, se a gente colocar na nossa cabeça essa condição, assim, ter consciência de que eu tô pegando o celular porque eu não tenho motivo nenhum para pegar o celular agora, eu tô pegando o celular agora para distrair, passar esses 10 minutos que eu tenho que ficar na fila, esses 10 minutos que o trânsito engarrafou, se eu lembrar assim, não, mas eu vou deixar aqui porque na verdade não estou trabalhando, não estou fornecendo nada para a rede social agora e não vou encontrar nada edificante nesse minuto tão pouquinho. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu sentir a vida, deixa eu sentir o Senhor. Aí isso já é um exercício que vai fazer muita diferença no decorrer dos dias, né? E automaticamente na nossa vida. Assim como tem um momento que ela fala assim como a gente vive os nossos dias, é como a gente vive a nossa vida. Parece óbvio, mas é assustador. É exatamente isso. A gente não para pra pensar nessas coisas. Que esse pequeno dia faz parte de um contextão. Se você passar todos os dias assim como esse pequeno dia, então como vamos resumir a nossa vida? O celular é uma forma de receber prazer rápido. E ele libera o neurotransmissor do prazer, a dopamina. E aí a gente acostuma a sempre querer mais e nunca se satisfaz com isso. E é uma coisa que eu até percebi em mim mesma. Às vezes a gente não tem mais paciência de ver um vídeo longo. A gente quer ver o Reels de 30 segundos, 1 minuto. E a gente quer esse prazer rápido, sempre mais. E eu acho que foi até a Fabi uma vez falou pra mim, a gente tava conversando sobre isso, e buscar prazer não é errado, mas a fonte do prazer é que às vezes está equivocada. Então, o nosso prazer principal é o Senhor, e a gente pode encontrar também prazer em todas essas outras coisas. Mas buscar sempre essa satisfação, esse prazer nas redes sociais, em filmes, em outras coisas, não que isso seja errado, é bom pontuar, mas se a gente só colocar a nossa fonte de prazer e de deleite nessas coisas, aí sim, é errado. A gente precisa buscar esse lugar de satisfação plena no Senhor. E é um exercício também, o que a gente tá falando. Você parar e contemplar o Senhor. E às vezes eu acho que é difícil no começo, porque a gente tá acostumado a tanto prazer rápido e tantas coisas e atividades, e às vezes a gente parar pra tentar ouvir o Senhor, pra ler um salmo, parece que é tão difícil, a mente aquietar. É uma atitude assim, na contramão, né? Na contramão da sociedade. Sim. Como você comentou, nós somos levados. É como pegar o metrô em São Paulo. Você pisa, você tá ali no meio da multidão, você querendo ou não, você vai entrar naquele metrô, você é levado. Vai sendo levado isso. Junto. Então, a gente conseguir praticar essas coisas assim, serenas e maravilhosas que nos aproximam do Senhor, é andar na contramão mesmo. Por isso somos separados. E vale muito a pena, mas a gente tem que lutar com unhas e dentes mesmo para conseguir esses momentos, essa consciência, aquietar a mente. Mas eu fico assim, meu coração fica exultante mesmo, glorificando ao Senhor, da gente estar aprendendo a cada leitura, né, a cada capítulo, e estarmos engajados mesmo num corpo coletivo, que é o que nós ouvimos hoje. Meu Deus, se não fosse assim, se não fosse a misericórdia do Senhor,
Eu achei, aqui no terceiro parágrafo, uma frase muito pesada até, que ela fala, né? A igreja tem uma reputação de ser anti-prazer. Uhum. É mesmo, Gente, uma é reputação. verdade. Porque a gente tem essa reputação de, Não pode, sérios, rígidos, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente acaba, ela fala um pouquinho, eu não sei, eu acho que é um pouquinho mais pra frente, de ter hobbies, ter coisas que, tipo, nos alegrem, que tragam essa sensação de esperança, de felicidade. E eu fiz terapia esses tempos atrás, ano passado, e aí uma das coisas que a gente super identificou, que a minha terapeuta identificou, é que rotina pra mim funciona super. E quando eu não estou dentro da rotina, acaba tudo desregula, as minhas emoções desregulam, o meu sono desregula, a forma como eu interajo com as pessoas. Então sempre quando eu vejo que eu tô, nossa, pera, eu tô me perdendo, aí eu lembro, não, preciso voltar à rotina, preciso ter um tempo pra acordar com calma. Porque às vezes eu saio atropelando tudo, perdendo hora, e o dia todo parece que não flui. Uhum. E uma das coisas foi isso, e uma das outras coisas que ela sempre batia era: Amanda, você precisa ter um tempo pra você precisa ter um tempo de cuidado com você. Porque a gente ainda, nós temos toda a nossa vida corrida e a gente sempre, às vezes, corre com outras pessoas também. Então a gente quer ter um tempo de qualidade com uma amiga, com uma irmã da igreja. E às vezes a gente acaba esquecendo de ter esse tempo com a gente, que também é importante. A gente coloca o nosso tempinho lá por último. A gente coloca o nosso nome lá no último. Se sobrar, né? Se sobrar, eu olho pra mim. E eu acho que a gente precisa ter uma vida equilibrada, porque senão a gente coloca... A gente entra no discurso, não, a gente tem que cuidar de todo mundo, cuidar das coisas do Senhor, e é certo. Mas a gente também precisa ter um tempinho conosco, porque a gente às vezes cai naquele discurso, não, pensar muito em mim mesma é errado. A gente precisa também ter um pouquinho de amor, um pouquinho de cuidado com a gente. E equilibrado. Às vezes tomar um banho com calma, passar um creme no corpo, ou, não sei, tomar um café tranquilamente. Ou, hoje eu vou sair, eu vou tomar um café numa padaria sozinha e contemplar isso. E porque ela falou, né, sentir o gosto do chá, sentir o gosto do café. Eu acho que todas essas coisas, e me deu muita esperança, e ela fala muito sobre o reino vindouro, sobre a nossa bendita esperança. Ai, maravilhoso. Que é um lugar, eu acho que a gente vai contemplar o Senhor de uma forma que a gente não consegue aqui, a gente vai contemplar todas as coisas. E acho que ter esse exercício de contemplar, de ter esse tempo de descanso, apontam para aquilo que a gente vai viver um dia. Então eu acho que ela fala isso, traz para nós um senso de que eu tô correndo para aquele lugar, é para esse lugar. Aí você não fica na doideira, calma, né? Calma. Sim. E eu vejo assim, conforme você vai falando e vai inspirando a gente, né? A gente não precisa se frustrar com a ideia de que o ideal seria isso todos os dias. Sim. Até seria, mas hoje em dia poucas pessoas têm esse privilégio. Mas que a gente prepare intencionalmente momentos assim. Sim. Às vezes é um dia na semana. É um sábado ou é um domingo, dependendo do que você gosta de fazer, né? Tem prazer de fazer, como você falou, da caminhada no final do domingo, né? Você sentir um pouquinho dessa quietude, dessa paz, é um prazer profundo. Então não é diário na sua vida. Não. Você vai arcar com suas responsabilidades a semana toda. E aí você sabe que vai ter um momentinho ali seu. E chega o dia e você se alegra com isso. E quando passa esse momento, você se alegra com isso, porque teve esse momento, teve essa janelinha, né, esse espaço. E eu acho maravilhoso mesmo você pontuar isso, esse descanso. Quando a gente para pra pensar nisso, a gente fala, por que a gente tá correndo tanto? Às vezes eu caio nisso e eu falo, por que eu tô correndo tanto? Querendo conquistar tudo, tipo, tem que fazer isso até essa idade, fazer isso. Aí a gente fala, pera, o Senhor já venceu todas as coisas, já venceu a morte, ressuscitou, nos deu a vida eterna, o maior presente que a gente poderia ganhar. A gente só tá esperando ele retornar pra viver uma vida de contemplação, de contentamento. Amanda, eu também às vezes fico pensando isso. E todo mundo corre, né? E eu sei que quando a gente está vivendo a correria, a sensação da gente é da responsabilidade, de você arcar com as coisas, com as suas obrigações. Mas por que a gente arrumou tantas obrigações? Porque daí a gente vê assim, pessoas de todas as idades correndo, enlouquecidas, porque o dia é curto para tanta coisa que se tem para fazer. Quem trabalha fora é assim, quem não trabalha fora é assim também. E às vezes as crianças vão crescendo e as mães na doideira, assim, né, atropelado.
Então tem momentos que muitas vezes eu já parei para pensar nisso também. Que, nossa, eu vivo na correria. Aí às vezes a gente até fala, né? Ai, eu tô na correria. Mas aí teve uma época que eu tava falando muito isso. Aí eu parei para observar. Todo mundo tá na correria. Não é uma coisa só minha. Mas a vida vai passando muito rápido, então, para todo mundo. E a nossa vida é tão breve. Ela é um sopro. Então, não faz muito sentido. A gente para pra pensar, não faz sentido. Tipo, a vida realmente é um sopro, é tão curta. A gente tá correndo pra conquistar isso, pra ter um bem, pra ter uma formação, que é muito bom. Mas no fim... É estranho. É estranho a gente pensar nisso. É o que você falou, a gente tá na correria, a gente tem que ter o nosso sustento, tem que viver. O mundo pede isso. Mas... Mas não vem na cabeça. A gente tem nossas obrigações, aí a gente dá um jeitinho de carregar mais o compromisso, né? Aí eu falo que pra gente ter um foco na vida, a gente tem que se conformar, né? Se conformar com a questão da gente ter que falar não para várias coisas. Mesmo que elas pareçam muito agradáveis pra gente. Isso são questões da vida social e até da vida de igreja. Eu já vivi anos da minha vida que eu fui falando sim pra tudo da igreja. E tudo era de coração. Sim. Tudo era de coração, tudo era para agradar o Senhor, para me gastar mesmo, né? Gastar minha vida para Jesus. Só que quando passou anos, assim, nessa dinâmica, aí eu me vi perdida, longe do que era mais essencial. Que era você ter ali comunhão, uma comunhão mais tranquila mesmo com as irmãs, de conseguir olhar nos olhos dela e identificar, entender se ela estava precisando de mim em alguma coisa, ou um serviço, ou uma palavra, um abraço. Eu estava tão entretida com os meus afazeres que não dava para eu perder tempo com isso. Então a gente precisa selecionar mesmo, tanto na vida secular, de trabalho, a vida social e mesmo dentro da igreja. Porque podem aparecer muitas possibilidades, a igreja ela é sempre aberta, né? Ela é aberta ao que você quer se envolver, isso é maravilhoso. Eu aconselho todo mundo que se envolva mesmo. Não fique assim com uma vida apática, quietinha no banco. Se tem um lugarzinho assim que você se identifica, vai, né? Se mistura. Tem gente que é muito expansiva, tem mais facilidade. Tem gente que é mais quietinha, mas tem seu jeito também. E todo mundo tem seu jeitinho de se envolver com as atividades da igreja. E as igrejas, geralmente, elas dão essa abertura. Mas que a gente saiba entender o nosso propósito, a nossa maneira e selecionar lá onde que a gente vai se encaixar ali. Pra não viver essa vida doida. Uma coisa que você me falou me fez lembrar assim, que eu me envolvo um pouco com a parte de missões. Sim. E aí me veio uma parte, você falou muito sobre a gente parar e olhar, e você tem que olhar nos olhos. E o que mais eu percebo assim, é que a gente passa pela vida e não tá olhando para as pessoas. E eu lembro que em alguns evangelismos, assim, teve um específico que não aconteceu. Foi aqui, a gente foi ali com a base na praça. E aí tinha várias pessoas e a gente parou, assim, para algumas específicas, foi lá, conversou. E aí no final a gente... E é isso, é olhar, não só passar pelas pessoas, mas você ver, olhar e se importar com a história das pessoas. Isso faz toda a diferença. Às vezes a gente nem entra de fato, assim, pregar o evangelho, mas parar e ter um tempo de qualidade com a pessoa. E aí uma dessas pessoas falou, nossa, vocês pararam por mim? Vocês vieram aqui pra me ouvir? Meu Deus, olha. E a gente falou, sim, porque você é importante pro Senhor. A gente veio conversar com você, a gente separou esse tempo pra você. E aí foi assim, ele ficou super emocionado. Isso que impactou. Não é tipo, chegar ali com a Bíblia e falar, olha, tem que se arrepender, isso vem Morrer por você. Não, mas chegar e falar, olha, você é importante pra gente também, porque tipo, Senhor, a gente quer conhecer essa história. E é muito do que a gente falava, a gente vai pras ruas pra fazer amigos, pra ter relacionamento, pra conversar com pessoas e é isso que é o importante. Meu Deus, maravilhoso. Não só, tipo, chegar, a gente costuma dizer que o evangelismo ele é o primeiro passo. E aí o discipulado que é o que conta, é essa vida na vida, parar, tomar um chá com uma pessoa, um café. Ai, Deus falou conosco aqui agora, né? Glória a Deus por isso. Vamos começar agora a ver sobre o último capítulo do nosso livro, Dormindo. Sábado, descanso e a obra de Deus. Ai, que gostoso. Delícia. Ai, que delícia. Ai, dormir, gente.
No comecinho ela fala que tem uma pesquisa que fizeram no Reino Unido e que as crianças, elas precisam aprender a descansar da mesma forma que elas precisam aprender outras coisas. E que a gente também precisa desse ritual para dormir. E é uma coisa importante nos nossos dias e que a gente não faz. E aí ela até fala, olha, tem dias que eu consigo, mas tem dias que eu fico lá rolando no celular e eu espero estar muito cansada. Eu acho que a gente faz isso também, né? Nossa, A gente fica ali rolando. Mas ela fala, assim como as crianças precisam dessa rotina, a gente também precisa. E essa é a questão de desacelerar para dormir. fala de todo um ritual mesmo de descansar, né? De abaixar as luzes, um horário para você tomar um banho, ler um bom livro. Porque é o que você falou, fica muita informação no nosso cérebro e a gente vai descansar e a gente não consegue. A gente precisa de um tempo para relaxar. Ela fala muito ao longo desse capítulo sobre que o sono, ele é similar à nossa confiança no Senhor. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque sempre a gente fala, a gente precisa descansar no Senhor, a gente precisa confiar no Senhor. E pra mim, eu acho que inconscientemente eu pensava, descansar no Senhor é, sei lá, encostar em uma poltrona e descansar no Senhor. É como se fosse eu deitar em uma rede e confiar no Senhor. Mas ela fala, não, o sono é como se a gente confiasse no Senhor. E o sono, literalmente, você deitar e dormir, é você confiar no Senhor. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque você tá dormindo e pode ser que nem acorde. Pode ser que aconteça algo. E a gente deita ali confiando que o Senhor tá cuidando do nosso sono. O Senhor tá cuidando de nós. Você tá, totalmente vulnerável e confiando no Senhor quando você tá dormindo. E aí ela fala muito pra gente trazer isso pra nossa vida. E confiar dessa forma a Deus. Porque enquanto você tá dormindo pode acontecer muitas coisas. Mas você deita ali confiando, inconscientemente, a gente não para pra pensar nisso todos os dias. A gente tá deitando e confiando, não, o Senhor vai cuidar de mim enquanto eu durmo, e amanhã o Senhor vai me acordar, e o Senhor vai me dar um bom dia. Ele vai cuidar de tudo enquanto estivermos dormindo e quando a gente acordar, tá na mão dele. Para que a gente possa dormir com esse descanso, confiança, é a segurança de que ele tá ali cuidando, né? Tá zelando, nós estamos seguras nele. Precisa descansar no Senhor nesse nível. Todos os dias. Onde eu não tenho segurança nenhuma nas minhas próprias forças, na minha capacidade de fazer algo, mas eu tô entregando tudo que eu tenho, tudo que eu sou e falando, Deus, eu confio em você. E, o Senhor, ele não dorme, ele não descansa. Enquanto a gente tá dormindo, a gente pode descansar porque ele tá lá acordado, no controle de tudo. Que papai, né? Perfeito. Ela fala que o hábito que a gente tem em relação ao nosso sono vai revelar os nossos amores. Então, é o que ela sempre falou, cuidar do nosso corpo, ter um bom sono, um bom descanso, é um culto ao Senhor, glorifica o Senhor. Sim. E aí, no finzinho aqui na página 199, no segundo parágrafo, ela fala, meu sono desorganizado revela amores desordenados, ídolos de entretenimento ou de produtividade. Minha disposição de sacrificar o descanso necessário, de priorizar o lazer ou o trabalho, mais do que as necessidades básicas do corpo e das pessoas ao meu redor, com quem tenho bem menos paciência depois de uma noite mal dormida, revela que essas coisas boas, entretenimento e trabalho, tomaram um lugar elevado na minha vida. No decorrer da minha vida cotidiana, o arrependimento pela idolatria pode se manifestar em coisas tão prosaicas quanto sair do meu meio uma hora por resistir àquele que bate, tentador e perturbador. A verdade é que é bem mais fácil perder horas de sono para o entretenimento do que para o horário. Ai, que verdade! Nem vamos entrar nesse ponto. Que verdade dolorida! E aí no finzinho da página ela fala, mas os meus hábitos revelam e moldam o que eu amo e o que eu valorizo, quer eu admita ou não. A gente passa, realmente, a gente pega o celular, fica horas ali se deixar. E a gente tá cansada, mas fica ali perdendo tempo, né? Tempo de descanso, sono, e é como... É interessante a gente parar pra pensar, e às vezes se entrega muito, como se os nossos hábitos fossem um diálogo com Deus. Então eu fico imaginando, Deus, eu prefiro ficar no celular agora do que ter um tempo com você. E se a gente parar pra pensar desse jeito, as coisas começam a pesar um pouquinho. É verdade. Nas entrelinhas nas entrelinhas, né? O meu hábito revela o que eu amo. Então, Deus, eu prefiro fazer várias coisas aqui à noite do que ter uma boa noite de sono. Então eu tô priorizando minha produtividade excessiva do que o meu tempo de descanso que glorifica o Senhor. Porque o Senhor fez o sono, o Senhor fez o descanso. E algumas pregações, algumas pessoas falam sobre isso, né? O Senhor criou o mundo em 6 dias. E aí ele criou o homem ali no sexto
E o homem já nasce no dia já vive o primeiro dia dele, é o dia do descanso. Mesmo. O Senhor quer nos ensinar o descanso. E o primeiro dia da nossa semana é o domingo. E a gente esquece, porque parece que na minha cabeça às vezes é o último. Mas é o primeiro dia da nossa semana, o dia do descanso, o dia de parar. E ela fala, é o dia de você ir à igreja, ter comunhão com os irmãos. E às vezes a gente acaba trocando isso, esse dia, a gente coloca tarefas no nosso domingo, não tem esse dia de descanso. E a gente fica produzindo. Como que isso nos afasta mesmo do principal? Como que isso vai embaçando o nosso olhar, né? Do que realmente importa. E aí, eu não lembro se é nesse capítulo anterior, ela fala que ela e o marido dela, no começo do casamento, eles estavam fazendo faculdade, eles precisavam escrever artigos, enfim. E aí eles faziam isso a semana inteira. E aí ela falou, não, a gente precisa tirar um dia pra descansar. E eles tiraram o domingo à tarde pra poder descansar. Ela falou, e no começo era terrível, a gente não conseguia, a gente desaprendeu a descansar. E é isso, às vezes a gente desaprende a descansar. Tipo... Meu Deus, e olha, nós mulheres, a gente tem um dom pra fazer isso, pra não descansar nunca. Sim. A mulher, quando tem um dia de folga, às vezes é um dia extra de folga, aí ela planeja fazer o quê? Limpar a casa, correr no mercado, lavar aquela roupaiada, tudo, fazer aquele faxinão. Ai, meu Deus, nós somos, como a gente é multitarefas, a gente vicia em ser produtiva o tempo inteiro. Às vezes eu tenho essa sensação, às vezes parece que é até errado parar e descansar. E olha que tipo assim, nunca eu tô parada aqui, olha aquele negócio lá pra fazer, aquela outra coisa. E a gente acaba até se comparando, né? Eu, assim, como uma mulher solteira, eu falo, nossa, eu tenho mulheres que são casadas, com filhos, tem muitas coisas pra fazer, às vezes eu me sinto culpada. E eu aqui, tipo, trabalho, não tenho ainda a responsabilidade de uma casa, mas, nossa, e parece que o descanso pra mim não posso. Mas não é certo. Parece que é só pra aquela pessoa super atarefada, que tá com filhos, com coisas pra resolver. E aí a gente entra nessa comparação, que também é errado. Nós também precisamos descansar, mulheres solteiras. Eu tô amando que a gente pode e deve descansar, que a gente deve dormir. Mas assim, eu acho que quanto mais a gente realmente tiver uma vida desacelerada, melhor. Por causa da nossa mente, por causa do nosso espírito. Eu sou uma pessoa assim bem criativa. Eu só não sou criativa se eu tô muito cansada, né? Daí não tem criatividade que dê conta. Eu sou aquela pessoa que sempre acha que dá pra fazer melhor o que já tá acontecendo. É uma certa inquietação, né? Porque isso não para nunca. Eu já tenho 48, então eu já percebi que faz parte de mim. É de mim. Próprio. Mas, e hoje, com a maturidade, eu vou assim, semeando na minha vida a ideia de que quanto menos eu fizer, melhor, vai ser melhor. Para que a minha mente fique mais tranquila, meu coração fique mais em paz, minha mente mais tranquila, porque daí eu vislumbro mais possibilidades de ouvir ao Senhor. Porque se tiver tudo muito frenético, aí eu acho que é mais difícil. Mas é o que eu falo, quanto menos eu fizer, não implica nas minhas obrigações essenciais. Mas que eu não devo ficar criando muito mais coisas. Porque uma pessoa criativa, ela pode pegar e ter um trabalho lá, o seu trabalho, né, o seu ganha-pão, num horário enorme, um estudo que ela procura ter também num horário enorme, e ali num espacinho ela vai inventar mais um negócio. Dentro do negócio, outro negócio. Parar. Ela não consegue parar. Senão vai perdendo a sensibilidade, né? Que é o que mais importa, né? Olha, eu amei, assim, que é esse o nosso último capítulo e que a gente deve, né, procurar descansar mesmo no Senhor. Esse descanso, ele é confiança, né? O descanso de Deus, ele era a contemplação de que o que ele criou era bom, né? Então, ele descansou. Ele falou, é bom, isso é bom, tudo isso é bom. Ele declarou, então era ver o que você fez, né? É ver o que nós estamos fazendo e contemplar a mão de Deus, descansar, é isso também, né? Ver a mão do Senhor no que está acontecendo. Se a gente enche tanto a nossa rotina, como que Deus vai encontrar um espacinho para falar com a gente? Meu Deus, a doce voz de Deus, né? A calma voz do Espírito Santo no meio daquele barulhão todo, como que a gente vai ouvir? É até engraçado a gente parar pra pensar, imagina Deus olhando e falando,
mas que horas que eu vou falar com você? Porque você não para. Eu continuo aqui. Eu tô aqui querendo falar e você tá aí fazendo mil coisas. E no tempo de dormir você tá arrumando mais coisas pra fazer. Ai, tem uma coisa que eu acho que talvez seja interessante, que ele fala que na cultura judaica, ela fala, os dias começavam com o anoitecer e o pôr do sol. Vemos isso em Gênesis 1, com a repetição do houve, tarde e manhã. O dia começa com o descanso e nós começamos desacelerando indo dormir. Então, a gente começa com descanso. E foi. Adão começou com descanso. Então, vamos descansar. Ai, que delícia, gente. E que perfeito a gente tá falando sobre isso no domingo. E aí é que eu anotei. Embora o dia comece escuro, na página 219, no finzinho, Deus ainda está trabalhando. Cultivando safras, curando feridas, dando descanso, protegendo, guardando, consertando, redimindo. Nós caímos na inconsciência, mas o Espírito Santo continua trabalhando. E aí ela fala aqui que às vezes a gente fica imaginando que o Senhor só está trabalhando na gente quando a gente está acordado. Enquanto a gente está dormindo, o Senhor está lá trabalhando, está cuidando de nós. Então, eu acho que isso nos enche de esperança, terminar esse livro pensando que o descanso é do Senhor, enquanto a gente está descansando, Ele está cuidando de nós. Então, esse livro como um todo, ele me fez parar para refletir nas pequenas coisas, no ordinário, como o Senhor está se revelando. Ela fala um pouquinho, eu lembro da parte da alimentação, que ela fala, todas as minhas refeições estão me nutrindo e me trazendo até aqui. Então, todas as pequenas coisas do nosso dia, seja, ela fala, parada no trânsito, tomando um chá, me alimentando, todas essas coisas, elas me lembram do porquê eu tô aqui, de glorificar o Senhor. E eu acho que nada melhor do que terminar com um descanso. É verdade. Passamos um dia inteiro com a Tishi. E agora a gente finaliza com um descanso, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Vamos descansar, né? Descansar fisicamente, espiritualmente, descansar no Senhor. Confiando que Ele cuida, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele tem o melhor, né? Colocando tudo nas suas mãos e procurando trazer para o nosso ordinário essa confiança mesmo, esse louvor ao Senhor, esse amor, né? E entregar tudo nas mãos dele. Às vezes a gente olha pra tudo isso e lê o livro e a gente tem a sensação de falar, nossa, minha vida não tá nisso ainda, eu não consigo. E eu só queria falar assim pra vocês, calma, e tem um tempo determinado pra todas as coisas. Então, pode ser que hoje você tenha uma rotina super agitada, de segunda a segunda, e você fale, não vou conseguir, isso não é pra mim. E tá tudo bem em alguns momentos a gente ter, talvez, menos tempo de produção, de produtividade com o Senhor. O Senhor entende isso, então tá tudo bem se você não conseguir ter uma hora ou todos os dias da semana você tem aquele encontro com o Senhor. Ele conhece o nosso coração, então poucos minutos do dia ou mesmo em meio à rotina você conseguir parar e levar os seus pensamentos ao Senhor, isso pra Ele já é muito importante. E vai ter outros momentos em outras fases da vida que a gente vai conseguir desfrutar um pouco mais desse descanso, desse contentamento no Senhor. Então, só queria falar isso. Deixar esse lembrete pra gente, assim, não se desespere, tá tudo bem. A vida tá corrida, tá puxada, mas o Senhor conhece os nossos corações e vamos tentar usar essas dicas aqui. É um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez a gente vai chegar lá. Ninguém alcançou ainda esse lugar. E eu acho que a gente só vai alcançar com plenitude mesmo com o Senhor. É verdade. Isso que nos dá esperança. Amém. Deus abençoe. Amém.